Muito bem, pessoal, segunda-feira, 27 de maio, 7h01 da manhã, estamos começando o nosso Desperta Gripados, já é pra variar, né, o Pedro Falcão? Gripados não. Você ainda não, mas está aqui num ambiente fechado comigo, sem máscara, porque não tem como apresentar esse programa de máscara. Então, parabéns, o senhor acaba de ganhar uma gripe de presente, Pedro Falcão. Quarta-feira a gente pode se... Aliás, tem feriado essa semana, não tem? Tem sim. Que dia que é? Quinta-feira? Quinta-feira. Corpus Christi. Corpus Christi. Ah! O mundo é bom, né, Pedro Falcão? Muito bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Estamos ao vivo, horário de Brasília, 7h01 da manhã. Muito obrigado para quem nos acompanha em outros fusos horários também. Este programa tem a audiência de várias pessoas em várias partes do mundo, então muito bom dia, muito boa tarde, muito bom meio-dia, muito bom começo de tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para todo mundo que nos acompanha em outros países aí pelo mundo e também na nossa reprise, né? Você sabe, este programa fica gravado lá no YouTube, muita gente, milhares de pessoas, sem exagero, milhares de pessoas assistem a este programa também na reprise, então muito obrigado pela companhia de todo mundo. Nós estamos começando o programa de hoje também em rede, né, Pedro Falcão? Estamos lá na TVT, TV aberta São Paulo e Grande São Paulo. Se você não quiser gastar a sua preciosa, cara e mal funcionante internet, você pode, claro, também nos acompanhar pela TV Quirimurê, lá na Bahia. Pedro, vou só pedir para botar naquele modo que não fique o vento nas minhas costas, porque na semana passada eu fiquei com um negócio aqui, eu sou velho, né, Pedro Falcão? Sou velho, tô há 5 dias já com dor no ombro porque o vento ficou batendo nas minhas costas. Já tá na mão, já. Tem cuidado, velho, senão o velho não consegue apresentar o programa. Muito obrigado para quem nos acompanha também pela Rádio Brasil Atual e pela Rádio Heliópolis. Estamos ao vivo pelas duas rádios, então se você quiser ouvir este programa ou assistir a este programa, você pode, sem gastar a sua internet, também em São Paulo, a Rádio Heliópolis em São Paulo, a Rádio Brasil Atual em São Paulo, TVT em São Paulo e TV Quirimurê na Bahia. Aliás, se você quiser retransmitir esse programa ao vivo, você pode entrar em contato com o ICL para que a gente possa simplesmente liberar o sinal para você e você possa transmitir aí na sua rádio ou na sua televisão, na sua TV comunitária, TV de universidades, enfim, onde você quiser, a gente libera o sinal de grátis para você ter este programa todos os dias aí na sua programação. Vocês sabem, o Desperta ICL vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, das 7 às 8, dando aqui as principais notícias do Brasil e do mundo e dando também um pouco de contexto, porque afinal de contas nós não somos a sua assistente virtual que fica apenas lendo as notícias. Se você está chegando pelas redes sociais, nós estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, no Twitter e na Twitch, mas também principalmente nos nossos canais do YouTube. Estamos ao vivo no canal do Leandro Demore, no canal do Eduardo Moreira e no canal do ICL Notícias, então você pode fazer a sua maratona diária ativando aí o sininho, dando like, assinando o canal, pulando 7 onda, comendo 3 sementinhas de romã, que mais, Pedro Falcão? Comendo 7 grãos de uva, tem essas coisas tudo que as pessoas fazem, né? É isso? Nunca ouviu falar? 7 Não? grãos de uva e romã, não. Usar cueca amarela no Réveillon usa também não? Cueca? Não. Não? Branca. Branquinha. Branca. Amarela é pra dinheiro, Pedro Falcão. Não era verde? Verde? Em dólar, sei lá. Ah, em dólar? Pra ganhar em dólar. Ah, não sei. Pode ser. Eu uso amarela pra ver se vem dinheiro. Pode ser qualquer coisa, até peso argentino se vier, eu tô aceitando. Tá tudo certo, tá tudo valendo. Se a gente vai precisar de 82 cuecas. Exato. Ai, mas principalmente se você puder, compartilha esse programa com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você odeia também, não tem problema nenhum. Pode mandar o programa pra frente, posta na rede social, manda no WhatsApp, manda por e-mail, manda por sinal de fumaça, projeta na parede do seu prédio, faça o que você quiser para que a gente atinja cada vez mais pessoas. A nossa audiência é uma audiência crescente, né? Ainda mais nesse ano eleitoral, temos um ano importante pela frente, um ano de eleições municipais, que são eleições que geralmente dão assim uma temperatura para entender o que a gente vai ter no Brasil nos próximos tempos. Eu não estou com uma expectativa muito boa para esse ano, mas tudo bem, né? A gente acorda todos os dias e vem aqui fazer o programa para tentar dar alguma esperança para as pessoas também. E às vezes alguma desesperança também. Pedro Falcão está fotografando nós para postar aí na rede social, né, Pedro Falcão? Isso, mandar pra mãe, na verdade. Mandar para sua mãe para mostrar para ela que você está trabalhando, né, Pedro Falcão? Muito bem. Vamos lá então, rapaziada, temos muita coisa no programa de hoje. Vamos começar lá com o imposto de renda, não esqueçam, ó. A declaração do imposto de renda termina na sexta-feira, o prazo 31 de maio. Então atenção que ainda não fez declaração de imposto de renda, como você, Pedro, que não fez ainda, né? A declaração do imposto de renda, tem que colocar o seu salário lá, né, para você receber a sua restituição.
No Rio Grande do Sul, as pessoas que foram atingidas pelas enchentes, elas terão o prazo prorrogado, mas se você puder, faça no prazo, porque vocês sabem, né? Você tem a sua restituição antecipada se você fizer no prazo. De todo modo, quem já fez e mora no Rio Grande do Sul, pode ter também a restituição antecipada. A Receita Federal já anunciou isso, então pode entrar nos primeiros lotes, tá? Então não esqueça, até 31, entra lá, baixa o programinha da Receita Federal, não é difícil de fazer. Se tiver na dúvida, chama um contador e resolve isso rapidamente, porque se não fizer, tem multa, né? Tem multa e pode causar problemas. A multa mínima é de R$ 165,74 gloriosos centavos, mas pode chegar a 20% do imposto devido do ano. Então vai lá, faz direitinho a coisa, que é para não ter problema. Vamos lá para a Revista Fórum, nossos colegas, camaradas da Revista Fórum. Rio Grande do Sul terá ciclone extratropical, tempestades e ventos de até 100 km por hora. O Rio Grande do Sul deve atravessar mais uma semana complicada em meio ao desastre provocado pelas chuvas e alagamentos, fruto das mudanças climáticas que assolam o estado desde o início de maio. Segundo o Climatempo, um ciclone extratropical está se formando no oceano e deve atingir a região litorânea do território gaúcho entre hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, provocando tempestades, ventos de até 100 km por hora e derrubando a temperatura. Já tá frio? Hoje não tá tão frio. Deve estar o quê? Uns, 8 graus, né? Não deve estar, não é tão frio ainda. Por conta da previsão do tempo, o governo do estado decidiu suspender as aulas na rede pública e privada do ensino. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta laranja, o que significa perigo para os próximos dias, prevendo chuvas intensas de 50 a 100 milímetros, além de rajadas de vento. O órgão aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também emitiu alertas de elevação dos volumes de lagos na região costeira do estado, pedindo para que a população evite áreas de risco. Portanto, se você mora numa área de risco, muito cuidado, atenção, o que eu falo aqui desde o ano passado, tenha um plano B. Eu tenho certeza que a gente ajudou a salvar gente nesse negócio, Pedro Falcão, certeza absoluta, sem exagero, cara, porque é desde o ano passado que a gente informa, né? Você tem que ter um plano B, se você mora numa área de risco, já deixa um amigo, um parente avisado, se tiver uma grana, deixa um quarto de hotel reservado, né? Cada um com as suas possibilidades, mas saia das áreas de risco no primeiro sinal de problema. Se você teve a sua casa, o seu comércio alagado, está limpando a sua casa, tentando voltar para casa, atenção também, porque eventualmente você deverá deixar um momento de limpeza e se refugiar em áreas mais seguras, porque entre hoje e amanhã a gente pode ter chuva forte, ventania e um volume de chuva bastante grande em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Portanto, procure a previsão do tempo da sua cidade, da sua micro-região, porque as coisas mudam muito. O Rio Grande do Sul é um estado extenso, diverso, a gente não sabe exatamente, não tem como a gente dar previsão para todo mundo aqui, mas no geral é uma semana, principalmente segunda e terça, de atenção. Se não me engano, a partir de quarta-feira esfria mais, inclusive, ainda, Pedro Falcão. Então, parabéns pra gente que vem trabalhar de moto, quer dizer, hoje eu não vim, né? Você veio. Hoje eu sou motoqueiro de açúcar. Eu sou motoqueiro de açúcar. Dá uma chuva. Não é assim não. Não é assim. É que hoje eu tô gripado, né? E tá frio. Aí eu pensei, não vou de moto hoje de manhã, mas eu saio na chuva sim, cara. Eu saio na chuva sem capa, coisa que você não faz. Não faz. Porque você tem. Eu sou otário. É verdade. Eu não sou de açúcar, mas eu sou otário. Você não é otário. Eu preciso comprar uma capinha, aliás, pra mim. A capinha e a botinha, aquela, né? Ou amarrar a sacolinha de... Como é que é? Eu falei isso depois do programa. O quê? Amarra a sacolinha, sabe a manha, né? Amarra a sacolinha, aquela no pé e vai que vai embora. Pois é. Eu tenho saudade de andar de moto, cara, quando tá chovendo muito, assim. Aí eu fico ligando a moto lá em casa e dando uns acelerão nela na garagem, assustando os vizinhos. Ai. Inscrições para o Enem 2024 começam hoje, nessa segunda-feira. Aqui no site do Brasil de Fato tem um guiazinho para você saber como fazer. Informação importante se você vai fazer Enem no Rio Grande do Sul. Seu filho, sua filha, sua enteada, seu sobrinho, vizinho, você, qualquer pessoa aí da sua família, do seu entorno. Os estudantes do Rio Grande do Sul terão isenção da taxa e período adicional de inscrição. Portanto, não há motivo para não fazer o Enem. Quem mora no Rio Grande do Sul não paga esse ano. Não vai pagar a taxa de inscrição e tem um período adicional para fazer as inscrições, tá? Então prestem atenção nas datas, nos prazos. A inscrição começa hoje, a inscrição, aliás, já está aberta, se não me engano, né? Desde as 6 horas da manhã. Vamos ver se tem algum horário aqui. Não tem horário na manchete aqui, mas os candidatos e candidatas terão até o próximo
dia 7 de junho para fazer a inscrição, que é feita somente pela internet na página do participante. Lá no Brasil de Fato tem um link, inclusive, para a página da inscrição do Enem. É preciso ter uma conta no gov.br, que é fácil de fazer. Eu imagino que a maioria das pessoas já tenha ou tenha conhecimento de que existe o GovBR, né? Eu sugiro que vocês façam, inclusive para assinar documento e tal. Agora tá bem mais fácil, né? Não precisa ter aqueles certificado eletrônico e pagar, e ir no cartório, não sei o que. Tem um monte de coisa que dá para fazer lá. Fazer aquelas assinaturas que a gente tem que fazer, assinatura de, como é que é? Reconhecimento de firma, essas coisas. Lá no GovBR, cada vez mais concentrado. Isso é um excelente serviço do governo federal, aliás, né? GovBR. Caso ainda não tenha, também dá para criar conta lá através do Brasil de Fato, tem o link. O valor da inscrição foi mantido, R$ 85,00, o período de pedido de isenção da taxa já foi encerrado e o MEC divulgou a lista de estudantes que conseguiram a isenção. Para acessar a lista, também lá no site Brasil de Fato, tem o link para você saber se você conseguiu a isenção para o Enem ou não. Por conta das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul, todos os estudantes do estado terão isenção da taxa. O MEC decidiu ainda ampliar o período de inscrição para moradores do Rio Grande do Sul. O novo cronograma ainda será divulgado. O edital prevê a aplicação das provas do Enem deste ano nos dias 3 e 10 de novembro, tá? Então a inscrição abre hoje, a inscrição vai até 7 de junho e as provas serão em novembro. Quem mora no Rio Grande do Sul vai ter um período um pouco maior para se inscrever e não paga a taxa de R$ 85,00 este ano. Informe-se. Lá no Brasil de Fato tem todos os links que você precisa saber sobre isso. Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Quase um mês após a primeira chuva forte, Rio Grande do Sul ainda soma milhares sem luz e sem aulas. Quase um mês após a primeira chuva forte, o Rio Grande do Sul ainda enfrenta as consequências da tragédia. Neste domingo, o governo anunciou que 12% dos estudantes de escolas estaduais, ou seja, quase 100 mil alunos, seguem sem previsão de retomada das aulas e 100 mil pontos continuam sem luz. Ponto pode ser um comércio, pode ser uma residência, pode ser uma indústria, pode ser qualquer coisa, né? Um ponto pode... Então são 100 pontos, então a gente pode imaginar que são centenas de milhares de pessoas que ainda não têm energia elétrica. Segundo a gestão do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, dos 781 mil alunos matriculados na rede, 500 mil já voltaram às unidades de ensino. Outros 155 mil ainda não retornaram, mas devem fazer isso a partir de hoje, segunda-feira. Isso porque várias escolas foram afetadas, né? Várias escolas foram completamente destruídas, inclusive. Do total, 2.340 escolas de 250 municípios foram fechadas nas últimas semanas. Destas, 75% já reabriram. Algumas servem de abrigo, dificultando a realização de aulas. Portanto, fora as escolas que foram atingidas, algumas escolas ainda são abrigo de pessoas que estão desalojadas. Então, por isso, dificulta a retomada das aulas. Defesa Civil confirma mais 3 mortes e tragédia no Rio Grande do Sul chega a 169 óbitos. Segundo o órgão estadual, 56 pessoas continuam desaparecidas e 806 pessoas foram feridas. Por sorte, a gente teve muita gente, né, pelo tamanho da tragédia, que conseguiu se safar porque as pessoas já estavam espertas e quando viram a água subir, acabaram conseguindo sair das suas casas e dos seus negócios a tempo, né? A gente só não teve uma tragédia maior em relação ao número de mortos por conta disso. Ainda segundo a Defesa Civil, são 77 mil pessoas resgatadas em 469 municípios. 55 mil pessoas continuam desabrigadas e 581 mil pessoas foram desalojadas. É muita gente, mais de 500 mil de pessoas que teve que deixar suas casas. Previsão de chuva forte faz a Prefeitura de Porto Alegre cancelar aulas na rede pública e privada na segunda e na terça-feira. Dessa vez a Prefeitura também orienta a população a não colocar lixo e entulho nas ruas, diferentemente do que fez na semana passada, né? Orientou as pessoas a colocar lixo e entulho nas ruas, falou que o Departamento Municipal de Limpeza Urbana ia passar para recolher, e aí na quinta-feira a gente teve uma chuvarada imensa, alagou várias áreas da cidade de novo, alagou áreas que não tinham sido alagadas, e agora Porto Alegre vive um momento completamente rodeada de lixo e entulho, coisa que a Prefeitura deveria ter tido muito mais prudência e pedir para as pessoas esperarem um pouco, porque a previsão do tempo já na segunda-feira da semana passada não era boa, a gente leu a previsão aqui. A gente deu a previsão aqui. Não precisa ser inteligente para fazer isso, bastava saber ler.
O que aparentemente o Sebastião Melo não sabe. E nem o seu governo aí, né? Porque, como eu falei semana passada, né, Pedro? Se até um idiota como eu conseguiu pegar a previsão do tempo lá no INMET, lá no Climatempo, lá na Metsul e falar que a coisa ia ficar feia na semana, eu não posso imaginar como a Prefeitura de Porto Alegre não conseguiu fazer isso. Prefeitura de Porto Alegre, portanto, orienta moradores a não colocar lixo nas ruas nos próximos dias. Notícia aqui do Sul 21 e também do site da Gaúcha ZH versão em Porto Alegre. Lá no iclnoticias.com.br ainda, Lula vai melhor que Leite, mas gaúchos reprovam gestão da tragédia de ambos. 3.900 pessoas foram ouvidas pela pesquisa Atlas Intel sobre o impacto das enchentes e reação dos governos. O Instituto fez uma pesquisa com o impacto da população gaúcha em relação às enchentes entre os dias 14 e 21 de maio. Quase 75% se disseram afetados diretamente pelas chuvas e enchentes que já deixaram 169 mortos. Desse percentual que se disse afetado, a maioria teve que sair de casa, 55% da população gaúcha. Isso aqui, claro, é uma pesquisa, ela tem as suas limitações, toda a pesquisa tem os seus problemas, então a gente não vai levar isso aqui ao pé da letra, mas dá uma bússola, dá um direcionamento para a gente entender mais ou menos como a coisa andou. 45% tiveram a casa alagada, 9,5% perderam algum animal de estimação, 9,5% perderam o carro ou a moto e 7,3% perderam um parente ou um amigo. A gente tem a pesquisa aqui, eu vou passar ela rapidamente para a gente dar uma olhada em como as coisas foram andando. Aqui, ó. Bom, no começo aqui temos metodologia, aquela coisa toda, né? E aqui os resultados. Você foi afetado diretamente pelas enchentes que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul? Pergunta a Atlas Intel. A pesquisa foi encomendada pela rede de televisão CNN. Foi quem pagou pela pesquisa. Quando a gente fala encomendada, é quem paga, tá, gente? Pagou. Foi lá, comprou a pesquisa. Pesquisa é um negócio caro, não é barato, não. 74,8% disseram que sim foram afetados. 25,2% disseram que não foram afetados. Portanto, é muita gente afetada num estado bastante populoso como o Rio Grande do Sul. Como você foi afetado pelas enchentes? 55,8% tiveram que abandonar a casa ou morar provisoriamente em outro local. A minha casa não foi destruída, mas foi alagada, 45% das pessoas. Perdi bens de valor, eletrodomésticos ou documentos importantes, 40%. Fiquei sem acesso à água e alimentação adequadas, 25%. Minha renda caiu, fiquei desempregado, 23% das pessoas ou tiveram queda de renda, porque são autônomos, são MEI, né? Vocês imaginem a imensa quantidade de entregadores, motoristas de Uber, essa galera toda ficou sem trabalhar, né? Então é muito grande o número de pessoas que teve queda de renda. Como você foi afetado pelas enchentes ainda? Tive que abandonar minha casa e ir para outro local, 41%. Isso aqui é a mesma tela? Como você foi afetado? Como você foi afetado? Como você foi afetado? Ah, da população afetada e da população total do Rio Grande do Sul. Muito bem, por isso que tem essa diferença. Nesse momento, quais são as maiores necessidades para você e para a sua família? Pergunta feita apenas para as pessoas que foram afetadas pela enchente. Então, o que as pessoas precisam nesse momento que a gente vem falando nesse programa desde o começo, Pedro Falcão? Grana, dinheiro na conta, né? Adianta pouco a gente... É claro que são ações importantes, mas adianta pouco a gente falar em a dívida do Rio Grande do Sul vai ficar perdoada ou não sei o que por 3 anos e tal. Se dinheiro não chegar na ponta, as pessoas não têm dinheiro para fazer absolutamente nada, né? Então, quem precisa de dinheiro nesse momento? 55% das pessoas precisam de auxílio financeiro diretamente. 24% precisam ainda de colchões, roupas de cama e cobertores. 21% precisam de moradia, a gente tem 500 mil de pessoas que foram desalojadas. 18% ainda precisam de água potável, 18% alimentação adequada, roupas e calçados 16%. Isso aqui é um dos motivos pelos quais, olha aqui, as pessoas não entendem a dinâmica muitas vezes, né, do que acontece em relação às enchentes. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, olha aqui, ó. Na semana retrasada, o próprio site dos Correios, né, os Correios afirmaram que não estavam mais, os Correios estavam carregando mantimentos de graça, né? Você podia despachar mantimentos para o Rio Grande do Sul de graça nas agências dos Correios. Os Correios avisaram que não estavam mais aceitando roupa. Aí muita gente, né, inclusive para alimentar aí distensão política e fake news e tal, ai, olha, o Lula não deixa mais mandar, gente. Tem uma dinâmica que acontece quando acontece esse tipo de tragédia, tá? Roupa é a coisa que as pessoas mais doam, vocês sabiam? Todo mundo doa roupa. Por quê? Porque você tem em casa.
Então você vai lá, pega uma roupa, um calçado, um blusão, tá? E você vai lá e doa, tá? Muita gente, aliás, doa lixo, né? Falei desde o começo aqui, lixo não é coisa para doar, tá, gente? Lixo é coisa para jogar fora. Então não adianta pegar meia furada, calçado furado, né? Não adianta, ninguém vai querer usar isso. As pessoas precisam manter a dignidade delas. Elas não é pessoa. A gente não tem que tirar a dignidade do ser humano, porque a pessoa foi atingida por uma enchente, muito antes, pelo contrário, né? Então, olha só, a pesquisa já mostra que é um número mínimo de pessoas que precisam de roupas e calçados, 16%. Isso já está bastante, já atingiu a maior parte das pessoas. Tá? Então não é porque o Lula não quer mandar, porque o Correio não quer mandar roupa. Não, é porque meio que não precisa mais. Esses 16% pode ser, aliás, alcançados com as roupas que já foram doadas, que estão na triagem, que estão para ser distribuídas. A maior parte das pessoas precisa de auxílio financeiro, colchão, roupa de cama e cobertor, que é uma parada cara, que as pessoas não têm dinheiro para comprar, moradia, água potável, alimentação. E aí mais abaixo, produtos de higiene, 10% das pessoas falam que não tem nenhuma necessidade, 8,6% das pessoas citam auxílio psicoterapêutico. Eu acho que isso aqui é super subestimado, porque isso aqui é a pessoa que tem consciência que precisa. Eu diria que 100% das pessoas precisam de auxílio psicológico, porque ninguém tá legal nesse negócio, ninguém tá bem, né? Eu até falei para amigos esse final de semana, olha, eu tenho alguns anos rodado nessa historinha de jornalismo aí, eu nunca fiquei sonhando com cobertura que eu tinha feito depois, assim. Eu tô há 3 semanas sonhando com esse negócio, cara. Juro por Deus. Essa madrugada eu acordei às 3 horas da manhã, até minha mulher acordou, falou o que foi. Eu falei, acordei. Tava sonhando com isso, cara. Tava sonhando com lama. É um negócio bizarro, cara. Como é impactante, né? Aliás, o Ian Boechat, que é um jornalista brasileiro, fotorepórter, fotojornalista, já esteve na Ucrânia, no Afeganistão, é um jornalista de guerra. O Ian Boechat foi pro Vale do Taquari, fez umas fotos sensacionais, aliás, estão no perfil dele lá no Instagram, em Estrela, Cruzeiro do Sul, Colinas, né? As mesmas cidades que nós tínhamos ido no começo, lembram que a gente fez a cobertura? A gente foi para essas cidades, né? A gente foi 2 vezes para lá, né? E na primeira a gente foi para Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul, Colinas e depois fomos para Roca Salles, Encantado e Mussum. E na terceira vez a gente foi só para Mussum, Encantado e Roca Salles nessa ordem porque fizemos estradas diferentes. O Ian Boechat, que é um jornalista experiente em guerra, declarou esse final de semana que nem em zonas de guerra ele viu tamanha destruição. Vejam só, como ele viu nas enchentes do Rio Grande do Sul. É um cara que conhece guerra, faz cobertura de guerra de fato, né? Já foi aos locais. Falou que nem em guerras ele viu. Então eu posso imaginar que a quantidade de pessoas que precisam de fato de auxílio psicológico, lá, psicoterapêutico, é muito maior do que isso. Reconstrução do Rio Grande do Sul. Na sua opinião, qual será a importância das seguintes possíveis medidas para lidar com a reconstrução do Rio Grande do Sul? A imensa maioria das pessoas acham que nós precisaremos de escolas, hospitais e outros equipamentos públicos. Isso aqui é bom de ver, né? Nós não precisamos de uma nova loja da Havan, né, Pedro Falcão? Não precisamos da farmácia São João, da Panvel. As pessoas têm consciência que agora que baixou a onda, que os helicópteros particulares pararam de voar, que os voluntários que estavam lá fazendo um trabalho importante, mas tiveram que retomar suas vidas, as pessoas têm que voltar para casa. E outra, ninguém aguenta, a cabeça não aguenta você ficar muito tempo num lugar desse. Eu tô falando sinceramente. Eu tô vendo até amigos que ainda seguem, né, ajudando depois de todo esse tempo, assim, para alguns eu tenho falado, cara, dá um tempo, porque não é fácil e a população civil não está preparada para isso, não está acostumada a ver isso. A pessoa é lá, sei lá o que, advogado, é motora de Uber, tem uma tornearia mecânica, a pessoa não é bombeiro, a pessoa não é uma pessoa que está acostumada com isso, não é a lida da pessoa, não é o dia a dia. E isso ferra a cabeça da pessoa de fato, né? Mas, importante aqui, né? A imensa maioria das pessoas sabe que o que vai sobrar agora aqui é o poder público, gente. A gente vai precisar reconstruir escola, hospital e equipamentos públicos. Construir novas moradias, olha aqui, ó, para as pessoas desabrigadas. 85% das pessoas querem e precisam de casa. Fiscalizar o possível desvio e mau uso dos recursos transferidos, ou seja, preocupação contra a corrupção aqui também, né? Preocupação grande em relação à corrupção. Isso aqui, claro, vai ser instrumentalizado pela política de todo jeito, vocês podem imaginar, né? 80% das pessoas acreditam que nós temos que estudar o impacto das mudanças climáticas e elaborar um conjunto de medidas de prevenção para lidar com fenômenos climáticos extremos no futuro, que é que eu venho falando aqui desde o ano passado,
Nós não temos um plano de contingência para esses casos, nem a nível federal, nem a nível estadual, nem a nível municipal. As prefeituras ainda não sabem o que fazer quando acontecer de novo e vai acontecer de novo. Eu estive em abrigos, eu vi os abrigos. É de qualquer jeito, gente. É lona preta e colchão no chão. Não tem equipamento para receber as pessoas. Como se fosse uma novidade que aquilo fosse acontecer. Como se ninguém imaginasse que aquilo fosse acontecer. Eu não canso de dar o exemplo aqui de países que têm, principalmente, são afetados por terremoto. Os países são preparados para receber as pessoas. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Tem as barracas, tem a escola que pode montar em 24 horas, tem recreação para criança, tem a cozinha que monta rápido, já sabe como vai fazer, onde vai fazer, quem vai fazer, como recebe as pessoas, como resgata as pessoas, como leva elas até lá. Tem tudo isso, tudo. A gente está ainda trabalhando com ginásio de esportes, colchão no chão e lona preta para receber essas pessoas. Ou seja, as pessoas já perdem tudo e chegam num lugar onde elas têm uma dignidade muito baixa, muito baixa. Consertar a infraestrutura de transporte que foi danificada, isso aqui as pessoas, claro, principalmente devem estar falando de estradas, porque as estradas foram muito afetadas. Reforçar a capacidade de resposta da defesa civil, isso aqui casa com estudar o impacto e ter medidas de prevenção. Oferecer apoio psicológico, olha aqui, ó, veja como é diferente, né, Pedro Falcão, quando a gente fala da gente e fala do outro, né? Quando você pergunta se a pessoa precisa de apoio psicológico, 8% falam que precisam, 8%, porque a gente tem dificuldade em assumir que precisa, de fato, né? Agora, quando você pede para a pessoa falar do outro, 73% acham que as pessoas precisam de apoio psicológico e assistência social. Isso aqui está muito mais perto da realidade do que 8%. Reforçar a fiscalização ambiental. 65% das pessoas acham que é muito importante e 11% acham que é importante. Elaborar uma estratégia de atuação integrada entre o governo federal, estadual e municipal. Então, boas respostas aqui, né? O que mostra uma consciência das pessoas. Fiquei bem feliz com isso. Como você se sente em relação à reconstrução da cidade do estado? 11% apenas acham que a cidade será reconstruída, estão muito otimistas, 29% otimista e a imensa maioria está ou nem, ou pessimista ou muito pessimista. Isso é em relação às cidades e aos estados também, os valores são muito parecidos. Olhando para o curto prazo, como você se sente em relação à reconstrução da sua situação pessoal? 32% otimista, 15% pessimista, 8,1% muito otimista e 7,3% muito pessimista. 36% não está otimista nem pessimista. Eu acho que as pessoas estão meio atônitas ainda, na verdade. Avaliação dos governos. Como você avalia a gestão de crise do governo federal e do governo estadual para lidar com o desastre natural provocado pela chuva do Rio Grande do Sul? A maioria desaprova o governo federal e o governo estadual. 39% acham que o governo federal teve uma atuação muito ruim, já 34% acham que o governo estadual teve uma atuação muito ruim. Quem acha que foi ruim do federal é 13%, quem acha que foi ruim do estadual, 18%. E aí vai o resto para lá, né? Então a maioria, se a gente somar péssimo e ruim, desaprovam os governos federal e estadual. Como você avalia a gestão de crise do governo federal e do governo estadual para lidar com o desastre natural provocado pela chuva no Rio Grande do Sul? Aqui uma sugestão para Atlas, né? Não é desastre natural, né? Esse desastre não é natural. Se várias regiões não fossem ocupadas por assentamentos humanos que estão ali fazendo um monte de bobagem, não seria um desastre. Então ele não é natural. 52% acham muito ruim o governo federal, a mesma quantidade de pessoas acha muito ruim ou péssimo o governo estadual. 17% acham o governo federal ruim, 24% acham o governo estadual ruim. Então a avaliação do Eduardo Leite aqui, da administração estadual, é pior nesse ponto do que a administração federal. Ligeiramente pior, mas é pior. Comparando a resposta do governo federal e do estadual, quem está cumprindo melhor as suas responsabilidades durante a crise? Quase 40% acham que tiveram um desempenho semelhante, 25% acham que o governo estadual está melhor, 23%, ou seja, empate técnico, porque a pesquisa tem uma margem de erro de 2%, acham que o governo federal está melhor e 12% não sabe. Na sua opinião, o governo federal tem alguma culpa em termos de falta de prevenção e gestão ambiental que explica a magnitude do desastre? Tem culpa, mas não foi fator determinante para 51% das pessoas. Sim, tem grande culpa, 30%, e não tem culpa, 18%.
Tô arredondando, tá, gente, os percentuais aí. E o governo estadual tem grande culpa, 48%. Tem culpa, mas não foi fator determinante, 39%. Portanto, a maioria acha que o governo federal tem culpa, mas não é determinante, enquanto a maioria acha que o governo estadual tem culpa e sim é determinante. Então, de novo, a gestão do Eduardo Leite pior avaliada do que a gestão Lula nessa questão aqui também. Quem você acredita ser o principal responsável por medidas de investimentos em prevenção contra desastres naturais no Rio Grande do Sul? 57% acha que todas as esferas, né? Estadual, municipal e federal. 17% acha que o governo do estado e deputados estaduais, 11% apenas acha que é o governo federal isoladamente, 10% acha que é a prefeitura e vereadores. Aprovação e avaliação dos líderes. Como você avalia o desempenho dos seguintes líderes? Prefeito da sua cidade, 30% muito bom, 30% ruim ou péssimo e o resto ali na meiuca, né? Regular ou não sabe. Presidente Lula, 29%, ótimo ou bom, 38% ruim ou péssimo e o governador Eduardo Leite, 22% ótimo ou bom e 24% ruim ou péssimo, regular 51%. Então o Lula até tá um pouco melhor que o Leite aqui no ótimo, mas já tá bem pior no ruim ou péssimo. Então isso aqui possivelmente reflete a famosa polarização, né? Como diz a piada, se o Bolsonaro disser que o Lula não tem barba, né, o Pedro Falcão, 35% das pessoas vão falar que o Lula não tem barba, né? Então isso aqui acaba refletindo nisso também. Eu acho que os prefeitos e o governador ficam um pouco mais apartados dessa polarização. Comunicação durante a crise. Você acredita que a disseminação de fake news está atrapalhando o gerenciamento da crise criada pelas enchentes? 65% acha que as fake news atrapalham. 24% acha que não e 10% não sabe. Eu posso imaginar quem que é esses 24%, né, Pedro Falcão? Quem será que são os 24% que acha que fake news não atrapalha? Não atrapalha. Como que a pessoa consegue imaginar que não atrapalha? Olha, estão parando todos os caminhões, não pode mais mandar caminhão para o Rio Grande do Sul. Como é que não atrapalha, meu amigo? A pessoa que está lá no Mato Grosso, ela fala, então não vou mandar mais, porque estão parando os caminhões. Aí a notícia é falsa. Como que não atrapalha, meu camarada? Né? Não posso nem imaginar. Às vezes as pessoas que se o Bolsonaro disser que Lula não tem barba, é as pessoas que acham que fake news não atrapalha. Só atrapalha quando fake news chegar na vida da pessoa, né? Imagina uma fake news espalhada sobre você, na sua cidade. Daí depois você me diz se atrapalha ou não atrapalha a sua vida. E esse não sei também, né? Eu não sei, talvez, pode ser. Não sei. Bom, a pesquisa completa está lá no site do ICL Notícias, né? Aqui, na sua opinião, você acredita que os seguintes líderes tentaram se aproveitar ou capitalizar politicamente em cima da crise? Sim, tentou se aproveitar ou capitalizar. 49% a Janja acham que tentou se aproveitar ou capitalizar. 49% Lula, 46% Eduardo Leite, 25% o Bolsonaro. O Bolsonaro se livrou dessa aqui porque estava internado, né, Pedro Falcão? Estava no hospital. Aliás, graças a Deus que estava internado. Não desejo nenhum mal para esse presidente, que se recupere e tal, aquela coisa, tá? Mesmo, não tô sendo irônico aqui, tá? Que se recupere e possa responder pelos crimes que cometeu, né? Esse é o meu desejo. Agora, o Bolsonaro foi poupado porque estava internado, ninguém nem ouviu falar em Bolsonaro nesse negócio, né? Muito bem, a pesquisa completa, portanto, como eu falei, está lá no iclnoticias.com.br. Olha, para quem quiser ler aqui um artigo, eu falei muito sobre isso na semana passada, aliás, fiz um programa praticamente só sobre isso na sexta-feira, e aí transformamos isso em artigo lá no iclnoticias.com.br, então dê uma olhada lá. Porto Alegre, a cidade que é o case, como o Eduardo Leite fala, né? O case do estado mínimo. Você quer saber como é viver em uma cidade do estado mínimo? Você vai morar em Porto Alegre. No meio da enchente, você vai saber como é viver lá. Os últimos 2 prefeitos, principalmente, são os grandes responsáveis por isso, né? E por que não fala dos outros prefeitos só porque era do PT? Não, porque os outros prefeitos não extinguiram o DEP, não extinguiram a secretaria, não extinguiram a Fundação Zoobotânica, não extinguiram a Federação de Economia e Estatística. Eu tô falando de quem acabou com o Estado, né? Por que você não fala? Porque você é petista, né, ô Pedro Falcão? Por acaso os outros prefeitos anteriores, inclusive os que não eram petistas,
Acabaram. O Nelson Marquesan, que foi prefeito antes do Melo, extinguiu 16 órgãos públicos, incluindo o departamento de esgotos pluviais da cidade, que era apenas o responsável por cuidar dos diques, das bombas para esvaziar a cidade para evitar que ela alagasse, do muro e das comportas. Só isso. Só isso. Eu até fiz uma comparação aqui, o pessoal do site escolheu muito bem o subtítulo, né? Você imagina algum imbecil, porque só pode ser um imbecil, matando o órgão que cuida da estrutura anti-enchente de Veneza, e tá falando alguém aqui que morou em Veneza, tá? Então eu não tô falando de ouvir falar, eu morei lá. Eu morei em Veneza, eu sei como é. Eu sei como é a preocupação da cidade de Veneza. Veneza construiu um sistema anti-enchente chamado Mose. Veneza tem 3 bocas de porto, é uma laguna, né, Veneza? Ela tem 3 bocas onde a água do mar se mistura com a água que vem ali dos rios do Vêneto e forma aquela laguna. Veneza construiu barreiras que podem ser acionadas se a maré enche muito. Em Veneza chama-se aqua alta, né? Mas é maré cheia. A maré enche e enche a cidade. Sempre encheu Veneza? Sempre encheu. Tem enchido mais nos últimos anos? Tem enchido muito mais nos últimos anos, de modo preocupante, com mais intensidade e mais vezes. O que é que Veneza fez? Nessas 3 entradas onde entra a água do mar, que é o problema de Veneza, quando o mar enche demais, eles apertam um botão lá, meu filho, e levantam uma barreira assim, sabia, Pedro Falcão? O negócio está embaixo da água do mar, é um negócio inacreditável. Mose porque é de Moisés, né? Mose é o Moisés, né? Que separou as águas do mar. Veja aqui, a poesia na Itália, né? E aí você aperta o botãozinho lá, tem até as imagens aqui, ó. Olha aqui que beleza, olha só como é que é, ó. Isso aqui é o Mose, ó. Olha aqui, ó. Aqui ele está embaixo do mar, ele fica deitadinho lá, né? Olha aqui a sala de controle do Mose, ó. Dá para ver direito aqui, Pedro Falcão? Tá, né? Aqui a sala de controle, ó, os caras sentadinhos ali, olhando as comportas e tal, as barreiras, são barreiras, na verdade, né? Aqui a barreira levantada, ó. Isso aqui não é simulação, tá, gente? Isso aqui é a barreira levantada de fato. Aqui uma boca de porto, ó, são 3 grandes, né? Não são bocas de porto, na verdade, são as bocas de entrada da laguna, né? Essas bocas inteiras aqui, elas são fechadas pela barreira. Tá aqui o Mose, ó. O Mose levanta. E aí, de um lado, fica a água do mar mais alta e do outro fica a Veneza mais protegida. Alguém imagina algum idiota, algum imbecil, algum estúpido que acabaria com isso aqui para enxugar o Estado? Para fazer o Estado mínimo. Alguém consegue imaginar algum idiota fazendo isso na Itália? Pois é, aqui no Brasil nós tivemos os idiotas que fizeram isso. Nós sabemos o nome dos idiotas, inclusive. Tá? Então, isso aqui está publicado em artigo, se vocês quiserem ler, está lá no iclnoticias.com.br. Moradores do bairro Humaitá clamam por volta para casa. Quero que os políticos façam baixar aquela água, Humaitá, Vila Farrapos, várias outras zonas da cidade, que por acaso são zonas mais pobres. Não pode falar em racismo ambiental, viu, Pedro Falcão? Não pode falar, senão o Ciro Gomes ele fica brabo com o identitarismo. Né? Não pode falar de identitarismo, né, Ciro Gomes? Por acaso, as áreas mais pobres da cidade continuam alagadas. Porque as bombas que foram emprestadas pela Sabesp foram colocadas nos outros lugares. Por acaso. Tá? Tem gente que não voltou para casa ainda hoje. A água, aliás, aumentou nesses lugares. Não diminuiu. Com rompimento de diques, inclusive. Pré-candidatos nas eleições deste ano são suspeitos de desvio de doações. Começou, né? Como era esperado. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, ligado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, realizou no sábado operação contra 3 integrantes da Defesa Civil de Eldorado do Sul. Os agentes públicos são suspeitos de desviar doações destinadas às vítimas das enchentes. 2 deles são pré-candidatos nas eleições municipais. Infelizmente, o Ministério Público do Rio Grande do Sul não divulgou os nomes. Por que não divulgou os nomes? A gente quer saber. E pouco me interessa o partido. Pode ser o Partido Comunista da China, não estou nem aí. Quem é que são os caras que estão desviando para fazer voto para a eleição? Eu sabia que isso ia acontecer. Sabia. Inclusive eu falei que isso ia acontecer no programa. Né? Eu sempre falo aqui, a gente não adianta procurar muito, não adianta ser muito sofisticado com política, gente. Política é óbvio. Era óbvio que isso ia acontecer. É óbvio que está acontecendo em outros lugares. É óbvio que tem prefeito que pediu dinheiro que não teve a cidade afetada. É óbvio. É evidente. É evidente que ia ter prefeito que ia pedir dinheiro na comoção ali
e ficou pressionando o Eduardo Leite para que ele colocasse o município no decreto de calamidade pública para pedir dinheiro sem precisar. O prefeito de Farroupilha é um deles. Lembram do cara que fez a ligação pro Pimenta, aquele teatrinho lá, o cover, o Elvis Presley da Shopee? Ah, e Farroupilha não foi atingida? Foi atingida. Foi atingida. Teve desmoronamento de barreira, teve problema de estrada, teve algumas, poucas. E não é desfazer da dor das pessoas que tiveram a casa alagada, não tem nada a ver com isso, mas a gente tem que ter a medida das coisas. Farroupilha foi atingida como Mussum, Roca Salles, Colinas, Lajeado, Estrela, Encantado? Não. Mas assim, ó, mas nem perto disso. Mas nem sonho perto disso. Mas os caras vão lá se aproveitar porque é ano eleitoral, infelizmente. Tá? Então, eleitor, você, aproveita que é ano eleitoral e chuta o traseiro dessa gente ruim, dessa gente horrível. Porque a única coisa que você consegue fazer esse ano é isso. Tem o lado ruim de ser ano eleitoral, mas tem o lado bom de ser ano eleitoral também, tá? Informe-se. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão após denúncia de que as doações para os atingidos pelas chuvas estavam sendo desviadas com o objetivo de beneficiar futuros eleitores dos investigados. Os mandados foram cumpridos nas casas dos suspeitos, na Prefeitura de Eldorado do Sul e também em um depósito da cidade. Na operação, o GAECO apreendeu celulares, documentos e dinheiro. Os agentes públicos foram afastados temporariamente da Defesa Civil, informou o órgão estadual. Eles responderão por associação criminosa, peculato e apropriação indébita. Com impactos em 30% do Rio Grande do Sul, provedores de internet buscam 1,2 bilhão para reconstruir redes de fibra ótica. Levantamento de entidade que reúne as pequenas prestadoras de serviço de banda larga fixa apontam para mais de 6 mil quilômetros de cabos danificados em razão das enchentes. Nós estivemos na primeira semana de cobertura, aliás, numa cidade chamada Pouso Novo, que fica nas margens da BR-386, que não tinha sido atingida diretamente pelas enchentes, é uma cidade alta, na verdade, né? Não tem rio que passa próximo ali, que coloca a cidade em risco, mas a cidade, no dia que a gente foi, já estava há 8 dias sem internet, sem luz e sem água. As pessoas estavam se reunindo embaixo de uma caixa d'água municipal, em cima de um morro, onde uma empresa local instalou um ponto de Wi-Fi porque tinha conseguido puxar aquela internet por satélite, porque a fibra tinha sido rompida. Então, vai demandar muito dinheiro para reconectar várias cidades do Rio Grande do Sul, mesmo as que não foram diretamente atingidas pela enchente. Isso aqui, claro, vai vir de onde esse dinheiro, Pedro Falcão? Vai vir da farmácia São João, esse dinheiro? Vai vir do velho da van? Vai capaz do velho da van dar ali 1 milhão para dizer que ajudou, né? E fazer marketing, não duvido de nada. Isso aqui vai vir do poder público, gente. Não vai sobrar nada nas cidades que não seja o poder público. Ajude a fortalecer o poder público, melhorar o poder público, qualificar o poder público, cobrar o poder público e não imaginar que ele pode ser extinto. Porto Alegre conseguiu extinguir quase tudo que pôde do poder público e vejam o que sobrou agora. Vejam o que sobrou lá. Muito bem, vamos pular de assunto aqui. Alexandre de Moraes rejeita recurso do Tribunal Superior Eleitoral e mantém Bolsonaro e Braga Neto inelegíveis. Rejeitou o recurso, portanto, Alexandre de Moraes, apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Walter Braga Neto contra a decisão da corte que tornou ambos inelegíveis por abuso de poder político e econômico. Os advogados da chapa e a presidente e vice nas eleições de 2022 pediram o envio do caso ao STF. A decisão de Moraes foi assinada na sexta-feira, publicada no sábado. O recurso extraordinário foi apresentado em ação que declarou inelegíveis em 31 de outubro de 2023 Bolsonaro e Braga Neto. O ex-presidente já havia sido condenado à inelegibilidade por causa da reunião que promoveu com embaixadores para atacar o sistema eleitoral. Neste caso, Braga Neto foi inocentado, absolvido. Lembrando que o Bolsonaro é bi-inelegível, né? Bi-inelegível pela reunião com os embaixadores e por abuso de poder político e econômico. São duas sentenças que pesam sobre Bolsonaro no TSE. No recurso negado por Moraes, a defesa de Bolsonaro e Braga Neto argumenta que havia irregularidades na condenação. Ao sustentar a ilegalidade de que o primeiro recorrente tenha convocado os cidadãos para as festividades do 7 de setembro,
O que se tem nos autos é muito diferente disso, a evidência de um presidente da República que valoriza os atos simbólicos, disse a defesa, notadamente aqueles cívico-militares, cuja simpatia jamais negou, sem que isso corresponda a qualquer mácula digna de lhe ceifar a capacidade eleitoral passiva. O presidente do TSE considerou que as alegações da defesa do ex-presidente não cabem no tipo de recurso apresentado. Moraes também negou que houve cerceamento de defesa. Dessa forma, a controvérsia foi decidida com base nas peculiaridades do caso concreto, de modo que alterar a conclusão do acórdão recorrido pressupõe revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, providência que se revela incompatível com o recurso extraordinário. Dos 7 ministros, 5 consideraram que Bolsonaro cometeu abuso de poder e promoveu campanha usando dinheiro público nas comemorações do Dia da Independência. Portanto, continua bi-inelegível o Bolsonaro e mono-inelegível o Braga Neto. Olha, ontem o Rony Lessa, o Fantástico, publicou o vídeo de um depoimento do Rony Lessa, né, da delação dele, uma parte dos vídeos, né, e para quem quiser assistir a íntegra, recupera lá no site do Fantástico. A gente não pode mostrar aqui, eu acho até que pode, mas eu não vou arriscar porque o YouTube pode derrubar o programa. Vocês sabem, né, o YouTube, você não pode fazer nada aqui, né, é um negócio inacreditável. Isso aqui não é do Fantástico, né, gente? Isso aqui não é do Fantástico, né? Esse vídeo aqui não foi gravado pelo Fantástico. Isso aqui não é uma entrevista para o Fantástico. Então eu acho até que a gente pode passar. Mas eu vou esperar o pessoal da técnica do ICL ter certeza disso. De repente a gente consegue passar no N1 ou no N2. O Fantástico passou uma coisa que foi um vídeo que foi capturado pelo poder público, com dinheiro público por uma entidade pública, né? Dentro do sistema de justiça. Então isso aqui não é um vídeo do Fantástico, na minha visão. Eu não sei o que vocês acham, mas não me parece que seja. Então, infelizmente, eu não vou arriscar passar aqui, mas o Lessa aí contou, né, nessa delação, a proposta milionária para matar Marielle, que envolveria a criação de uma milícia. O ex-PM Rony Lessa afirmou que os mandantes da morte de Marielle Franco ofereceram a ele e a um comparsa 2 loteamentos clandestinos na zona oeste do Rio para a instalação de uma nova milícia. Segundo ele, a exploração do negócio criminoso renderia mais de 20 milhões de reais. A declaração foi feita em delação premiada, cujo vídeo foi exibido pelo Fantástico da TV Globo. Ou seja, não é só o valor que o Lessa teria cobrado para matar a Marielle. Vejam o tamanho do negócio que renderia esse assassinato. O Lessa, que admitiu ter matado a vereadora, contou que ficou impactado com a proposta dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. Segundo o ex-PM, os lotes foram oferecidos a ele e ao ex-PM Edmilson de Oliveira, o Macalé, assassinado em 2021. Era muito dinheiro envolvido, disse o Lessa. Na época daria mais de 20 milhões de dólares. Perdão, não é reais, 20 milhões de dólares. Eu tinha lido numa outra notícia que era mais de 100 milhões de reais, então bate, né? 20 milhões de dólares. A gente não está falando de pouco dinheiro, disse o Lessa. Ninguém recebe uma proposta de receber 10 milhões de dólares simplesmente para matar uma pessoa. Uma coisa impactante realmente. Ele não citou quando o empreendimento teria início, mas disse que seria um dos donos desse empreendimento. A gente ia criar uma milícia nova, disse o Lessa. Então ali teria exploração de gato-net, exploração de combis, vendas de gás. A questão valiosa é depois, a manutenção da milícia é que vai trazer voto, também disse o Lessa. Na delação ele confessou o crime e contou que faria parte de uma sociedade com os Brazão. Então, na verdade, disse o Lessa, eu não fui contratado para matar a Marielle como um assassino de aluguel. Eu fui chamado para uma sociedade. Os planos de implantação da nova milícia se dariam no loteamento oferecido em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo Lessa, Marielle era considerada, aspas, uma pedra no caminho. Disse Lessa, ela teria convocado algumas reuniões com várias lideranças comunitárias, se eu não me engano, no bairro da Vargem Grande ou Vargem Pequena, são bairros que ficam colados, né? Na zona oeste carioca. Justamente para falar sobre esse assunto, para que não houvesse adesão a novos loteamentos da milícia. Era a reunião que a Marielle tinha convocado. Isso foi o que o Domingos Brazão passou para a gente, que a Marielle vai atrapalhar e para isso ela tem que sair do caminho. Rony Lessa está preso desde março de 2019. A arma usada no crime nunca foi encontrada. Lessa disse que se reuniu com os mentores do crime por 3 vezes, 2 antes do assassinato e uma depois. O atirador também citou o delegado Rivaldo Barbosa como um dos autores intelectuais do crime.
Delegado assumiu a chefia da Polícia Civil um dia antes do assassinato da Marielle. Os irmãos Domingo Brazão e Chiquinho Brazão teriam avisado Barbosa sobre o plano de matar Marielle. Marcelo Freixo chegou a ser cogitado como alvo. Na delação, Lessa afirmou que Marielle não teria sido a primeira escolha dos Brazão, e sim o ex-deputado Marcelo Freixo, atual presidente da Embratur. O ex-PM contou que conseguiu mudar a ideia dos irmãos. Eles descartaram o assassinato de Freixo porque o Freixo gozava de grande projeção política. Eliminá-lo, disse o Lessa, poderia gerar grande repercussão. Eles não contavam... Isso aqui confirma o que muitos jornalistas vêm falando há muito tempo, né? Que inclusive está no documentário sobre os bastidores da investigação da Marielle, produzido pelo ICL, que está lá na nossa plataforma. Se você quiser ter acesso ao documentário que estreou na semana passada, corre para lá, despertaicl.com.br para fazer sua inscrição e ter acesso aos cursos, a tudo que é da plataforma do ICL. Mas nesse documentário já se fala isso, se não me engano foi o Flávio Costa que falou isso, jornalista super premiado, um cara que cobriu o caso Marielle, e o próprio Flávio Costa verbaliza isso, é uma coisa que nós jornalistas já falávamos há muito tempo, né? Eles não esperavam a repercussão que o crime da Marielle teve. Achavam que ia ser ali, ia acontecer uma semana, 2, 3 e acabar as notícias, né? Bom, como eu falei, o vídeo completo está lá no ICL. Gente, olha só, um assunto importante, deixa eu puxar para cá. O Senado vai retomar a discussão da PEC que pode privatizar as áreas da União no litoral. Atenção para isso aqui, gente. Olha só. A CCJ do Senado promove nessa segunda-feira, portanto hoje, uma audiência pública para discutir uma emenda à Constituição que transfere terrenos da Marinha em áreas urbanas da União para os estados e municípios ou para proprietários privados. Sabe a praia? A praia. Sabe a praia? Então, a praia é uma área, oficialmente no Brasil, da Marinha. Você não pode privatizar a praia. Não pode fazer como vários lugares na Europa, inclusive a praia é privatizada, sabia? Você vai em várias praias da Europa, eu morei em cidade litorânea na Europa, e você tem que pagar para frequentar a praia. Tem um pedaço que é praia pública, mas a grande maior parte da praia é privatizada. Você entra lá, tem que pagar tantos euros por dia, aí você tem lá o... Eu trabalhei, inclusive, num bar desses aí, né? Limpando as coisas lá. Montando os ombrelone lá, como é que é? Os guarda-sol, né? Guarda-sol. Limpando banheiro, também aquela coisa toda, né? E aí, no Brasil não é assim. No Brasil tudo é público. Agora os caras querem discutir no Senado se a gente vai mudar isso. E vai privatizar isso. Tem um vídeo que está rolando nas redes sociais que explica bem, a gente vai tocar o vídeo aqui para vocês entenderem o problema, a treta que é esse negócio. Vamos ver. E se de repente você fosse proibido de entrar na praia? Isso aí, barrado. De um dia para o outro, a praia deixasse de ser pública e só tivesse acesso quem paga. Loucura, né? Absurdo. Pois é, mas esse absurdo tá mais perto de acontecer do que você imagina. Essa semana, à tardinha, em uma prática nada ética, a CCJ do Senado marcou para segunda-feira, dia 27, às 2 da tarde, a audiência pública sobre a PEC 03/2022. A PEC da Cancún brasileiro. Mas o que isso tem de mais, já que Cancún é um lugar incrível? Irmão, essa é uma das emendas à Constituição mais nocivas para o ambiente, para o oceano, já propostas no país. A ideia é extinguir os terrenos de marinha, que são as áreas situadas na costa brasileira, em uma faixa que se estende 33 metros da maré mais alta ou das margens de rios e lagos. Toda essa área hoje é controlada pela União, e qualquer iniciativa privada precisa de licença e contrapartida socioambiental para fazer qualquer coisa ali. O projeto propõe extinguir essa zona e passar gratuitamente. Malandro, tu não ouviu errado não. Gratuitamente. Esses terrenos, para quem, como está escrito lá, né, hoje são foreiros, concessionários e ocupantes. Fofura! Não é só uma questão se você curte ou não ir à praia e vai ficar privado desse seu lazer. É muito, mas muito pior do que isso. A zona costeira é fundamental para a proteção das cidades. São áreas extremamente importantes para a vida selvagem e modo de vida de uma parcela significativa da população. Justamente uma parcela mais vulnerável, que trabalha com pesca artesanal, são pequenos empreendedores da praia, fazem turismo de base comunitária e muitas outras iniciativas nesse sentido. A balela que se conta é que essa ideia é para desburocratizar e desonerar o uso dessas áreas. Mas a verdade, meu amor, é essa aqui. Novidade para vocês. Estou junto com a DUI na criação da Rota DUI Caribe Brasileira. Vamos transformar o litoral nordestino.
Esse vídeo e essa notícia eu recebi de uma amiga no domingo. E o pior foi como ela me encaminhou a mensagem. Não dá para ficar parado esperando o maior símbolo da democracia brasileira ser privatizado. Ajuda, se mobiliza, participa da audiência pública no Senado ou virtualmente na página da CCJ. Compartilhe o máximo que puder. Converse com seus amigos sobre o que está acontecendo agora. E pressione os senadores da CCJ para se posicionarem contra esse absurdo ambiental. O litoral brasileiro não pode estar à venda. Bom, quem é o relator desse negócio? Flávio Rachadinha, né? Para não variar muito, Flávio Rachadinha é o relator. Quem puder, por gentileza, dá uma olhada lá no perfil do Twitter do Carlos Mink, que já foi, aliás, ministro do Meio Ambiente no Brasil. Mink, underline, tracinho, aquele RJ, né? Mas coloca aí Carlos Mink no Google, Carlos Mink Twitter, você vai ver, o vídeo tá lá. Pega e espalha esse vídeo, gente, pressiona essa gente, porque eu não quero ter o desprazer de ter que fazer o que eu fazia lá na Europa, que você quer ir para uma praia pública, é o pior canto da praia, é longe, não tem nada, é sujo, é assim que é, tá? Em alguns lugares pode não ser, nas praias que eu frequentei é assim. E se você quer uma praia limpa, bacana, no melhor lugar da praia, é tudo privatizado, tudo. É tudo separadinho assim, ó. Na Itália tem os banhi, que eles falam, né? Os banhos, né? Os lugares de tomar banho. Então você vai lá, tem o barzinho, tem a estruturinha pra criança, tem o banheirinho e tal. Você tem que pagar pra ficar ali. Pagar pra ficar na areia, eu tô falando sério, não é brincadeira não, tem que pagar, você não pode ficar ali sem pagar. Na areia da praia, pra frequentar você tem que pagar. Você só pode caminhar na faixa do mar lá, entre o mar e a... Agora, se você andar um pouquinho ali, você não pode chegar lá e colocar o seu guarda-sol onde você quiser não. Porque aquela faixa ali é concessão. As pessoas viram concessionários privados. É a privatização da praia. Os caras só querem copiar o que tem de pior na Europa, né? Coisa boa não copia, né? Que horas que vai ser a sessão? Que horas é a sessão? Às 2h. 2h. Muito bem. Quem puder assistir, acompanhar, acompanhe a sessão lá. Vai passar na TV Senado, eu imagino. Você pode ficar comentando lá, né? Absurdo, discordo, senta o pau lá, gente. Político sofre pressão popular, sim. A gente acha que não, mas eles dão um passinho para trás quando tem muita pressão. A gente não pode ignorar isso. Pega o vídeo, espalha, é um assunto importante. Tomara que não passe. Muito bem, o programa está acabando. Daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias, primeira edição, que está começando agora. Portanto, você não saia daí. Amanhã estaremos de volta com o Desperta ICL, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Quem puder, compartilhe o programa, espalha para todo mundo aí. E é isso. Muito obrigado pela companhia de todos. Muito obrigado, Pedro Falcão. Amanhã estaremos de volta. Um beijo e tchau. Turma, que encontro a gente teve com o pastor Henrique Vieira. Não é exagero dizer que dezenas de milhares de vidas foram tocadas e transformadas por uma mensagem de amor, do amor, como ele mesmo disse, revolucionário, que não tem como, faz a gente diferente. Tem um monte de gente pedindo para assistir de novo, para poder assistir junto com a família, ou para poder relembrar coisas que ele falou, e a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir. Tá acabando o prazo do replay, então eu recomendo que vocês cliquem logo aqui no link e possam assistir, porque vale a pena, sabe? Não tem nenhuma pessoa, nenhuma vida que não precise do que foi dito no domingo com o pastor Henrique Vieira. Clica, assiste e mais uma surpresinha. No final, a gente fez um presente ali para todo mundo que assistiu o encontro, quis fazer parte da comunidade do ICL. E a gente resolveu manter esse presente para todo mundo que vai assistir o replay. Assiste, você vai entender o que eu tô falando. Bom momento de inspiração para sua vida com essa aula que você vai assistir agora.